Fica no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 16. Uma palavra, esse texto, uma coisa que esse dia Deus tem falado comigo. Fica no livro de Gênesis, capítulo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar do começo, meu irmão. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filho, e ela tinha uma serva egípcia, cujo o nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha um filho. Pois por meio dela ouviu Abrão a voz de Sara. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher, glória a Deus, Abraão seu marido. E depois de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, ele possuiu Agar, e ela concebeu. Porém, vendo que concebeu, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Amém? Amém. Solta aí, queridos. Queridos, amados irmãos, quando nós lemos essa palavra no livro de Gênesis, capítulo 16, nós vemos aqui Sarai, mulher de Abraão, ela começa a tomar uma decisão precipitada, porque quando nós lemos no Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão em visão e fala para Abraão que ele daria um filho, e o filho que saía da entranha da sua esposa seria o herdeiro que ia assumir tudo aquilo que Abraão tinha quando falecia. Mas quando nós lemos no capítulo 16, nós vemos que Sara, ela começa a tomar uma decisão precipitada. Ela começa a dar sua escrava a Abraão para ter filho. E Abraão, ele começa a dar ouvido à voz de Sara, porque no capítulo 15 de Gênesis, Abraão, ele deu ouvido à voz de Deus. Mas no capítulo 16, ele deu ouvido à voz da sua esposa. Porque, querido, muitas das vezes é assim. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor. Muitas das vezes Deus fala que vai transformar. Muitas das vezes que Deus fala que vai mudar a cena, Deus vai resgatar, Deus vai mudar a história. Mas quando nós pisamos a planta dos pés lá fora, o inimigo usa a pessoa para distorcer tudo aquilo que Deus falou na casa dele. E muitas das vezes nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus e damos ouvido à voz estranha. Mas eu quero te dizer que nós devemos dar o nosso ouvido à voz de Deus, independente da circunstância, mas nós devemos dar ouvido à voz de Deus. Então, querido, e Abraão, ele deu ouvido à voz da sua esposa. Então, quando ele começa a dar ouvido à voz da sua esposa, começa a ter um reboliço no meio da família, começa a ter um reboliço no meio do projeto, porque quando nós deixamos de escutar a voz de Deus para escutar a voz do inimigo, começa as consequências daquilo que nós escutamos. Então a Bíblia diz que depois que Abraão se deita com a sua escrava, a Bíblia diz que ela tem filho. E quando ela tem filho, ela começa a desprezar a sua senhora. E agora a sua senhora, ela chega para Abraão e fala: Abraão, por tua causa, agora eu estou sendo desprezado pela minha própria
escrava. Ou seja, ela estava botando culpa no seu esposo, mas ela mesma foi o pivô daquela confusão. Ela foi o pivô daquele reboliço, porque ela mesma entregou a bênção na mão do inimigo. Porque muitas das vezes é assim. Muitas das vezes nós estamos com a bênção na mão, e muitas das vezes nós deixamos escapar a bênção do Senhor que eles têm nos entregado. E a Bíblia diz, queridos, que Abraão fala para sua esposa: a sua escrava é sua, é você que vai tomar a decisão. E a Bíblia diz que a Sara, ela começa a maltratar aquela mulher. Ela começa a pisar aquela mulher. Aquela mulher tão pisada que ela não aguenta ficar naquele ambiente. Ela foge daquele ambiente. Porque muitas das vezes é assim. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, e muitas das vezes a pressão ela bate. Muitas das vezes a luta ela bate. Muitas das vezes a dificuldade ela bate. A dor ela bate. Muitas das vezes a decepção ela chega na nossa porta, e nós queremos sair da presença de Deus. Quando a dor ela chega, quando a luta ela chega, nós queremos abandonar a presença de Deus. Nós queremos sair da presença de Deus, porque tem momento que a pressão ela bate, porque tem momento que a dor ela bate, tem momento que as portas ela fecha, tem momento, aleluia, que a solidão ela chega na vida do crente, tem momento que nós olhamos para a família e está tudo bagunçado, tem momento que nós olhamos para os nossos parentes e nós dentro da casa do Senhor buscando a presença de Deus, e nós não suportamos. E muitas das vezes nós queremos sair da presença de Deus. E aquela mulher, de tanta dor, de tanto ser pisada, ela sai da presença de Deus. Ela sai da casa da sua serva. Ela sai da casa da sua dona. E quando ela foge, a Bíblia diz que ela sai para o deserto. Depois que ela saiu da casa da sua dona, ela vai para o deserto. Mas o que é interessante, que ela vai para o deserto, mas Deus não está no deserto, porque ela mesma se botou no deserto. Ela mesma procurou o deserto para ela, porque muitas das vezes nós mesmos entramos no deserto sem a direção de Deus. Muitas das vezes nós mesmos passamos por dificuldade, porque nós mesmos tomamos decisão precipitada sem a direção de Deus. E a Bíblia diz que quando aquela mulher chega no deserto, a Bíblia diz que aparece um anjo. E a Bíblia diz que aquele anjo fala: mulher, da onde tu veio? E ela fala que fugiu da casa da sua dona. Só que o anjo fala: volte para debaixo da mão da tua dona, porque é naquele lugar que eu vou te honrar, porque é naquele lugar que eu vou te abençoar, é naquele lugar que eu vou fazer a obra na tua vida, porque tu carrega uma promessa que está contigo, querido. Porque quando nós carregamos a promessa de Deus tem dor, porque quando nós carregamos a promessa de Deus tem luta, porque quando nós carregamos a promessa de Deus tem aflição. Aquela mulher ela carregava uma promessa, aquela mulher ela carregava um filho, e aquele filho Deus tinha projeto. E muitas das vezes nós não entendemos quando nós passamos pela aflição. Muitas das vezes nós não entendemos quando nós passamos pelo momento da dor, porque Deus tem uma promessa na nossa vida, porque Deus tem projeto na nossa vida. E todo aquele que carrega a promessa de Deus, e todo aquele que carrega o projeto de Deus, ele passa pela aflição, ele passa pelo momento de desânimo, ele passa pelo momento de querer desistir, ele passa pelo momento de querer fugir do chamado, porque quem carrega a promessa de Deus é uma responsabilidade muito grande, e o inimigo não quer que a promessa de Deus se
foi escolhido por Deus. Por isso que ele vai tentar de todas as formas. Por isso que ele vai assoviar no teu ouvido, dizendo que você não consegue, dizendo que não tem mais jeito. Sempre o inimigo vai querer falar nos nossos ouvidos, dizer que nós não conseguimos. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quem nos chamou foi Jesus. Quem nos lavou foi Jesus Cristo. Quem nos escolheu, aleluia, foi Jesus Cristo de Nazaré. Independente da situação, nós devemos acreditar na promessa de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! É verdade, querido. Então, querido, a Bíblia diz que o anjo manda ela voltar. Volte da onde você saiu, porque você saiu de lá sem a direção. Porque para nós alcançar a promessa, eu entendo quando o anjo falou isso, nós devemos ter obediência à palavra de Deus para se cumprir a promessa na nossa vida. Muitas das vezes não acontece a promessa, muitas das vezes não acontece o projeto na nossa vida, porque nós saímos sem direção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero te dizer algo da parte de Deus. Eu quero te dizer que você carrega uma promessa sobre a tua vida, e não desista da promessa, não desista da tua família, não desista da tua casa, não desista do teu projeto, não desista dos teus filhos, não desista, aleluia, da tua vida ministerial, não desista do teu chamado, porque quem te chamou foi Deus Todo-Poderoso. Então, querido, aquela mulher ela volta para o lugar onde ela foi, aleluia, humilhada. Aquela mulher ela volta para aquele lugar, aleluia, que ela foi maltratada. Por quê? Porque Deus queria honrar ela naquele lugar. Entenda uma coisa: todo lugar que nós somos humilhados, todo lugar que nós somos pisados, um dia Deus nos leva lá novamente, não para nós se achar, mas para, aleluia, para nós pregar a palavra de Deus naquele lugar que nós fomos humilhados, para nós pregar a palavra de Deus naquele lugar que todo mundo desacreditou dos projetos que Deus tinha na nossa vida. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: não saia, aleluia, não saia do processo, aguenta o processo, porque no processo tem vitória de Deus para mim e para você. Não saia da presença de Deus, ainda que as portas estejam fechadas, aleluia, ainda que esteja tudo difícil, aleluia, mas aguenta firme na presença de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, querido, Deus ele tinha uma promessa, aleluia, ali para Abraão. Deus ele fez a promessa, só que Abraão, aleluia, ele se desviou um pouco da promessa, porque os ouvidos dele não estavam ligados no céu. Pelo um descuido, ele se desligou do céu. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: fica ligado no céu. Não olha, aleluia, para as circunstâncias, não olha para a luta, não olha para as dificuldades, não olha para as pelejas, mas olha somente para Cristo Jesus, para os projetos e para as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Porque quando nós olhamos para o céu, aleluia, tem vitória. Quando nós olhamos para o céu, aleluia, nós andamos, nós marchamos em meia dor e meia dificuldade, em nome de Jesus. Então a palavra que eu quero trazer nessa noite, em nome de Jesus, que não saia da presença de Deus por causa das circunstâncias e por causa das lutas e por causa dos obstáculos da vida. Não saia, aleluia, da promessa de Deus por causa das dores, por causa que você olha e
a circunstância está difícil, mas não saia. Somente crê, somente acredita, somente marcha, somente anda, somente se agarra com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Deus de maravilhas, Deus todo. Amém? Então eu queria deixar só essa pequena palavra, a qual Deus tem falado comigo esses dias, em nome de Jesus, que nós vamos ficar com essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Queria levantar um clamor, em nome de Jesus. Queria que a igreja ficasse de pé para nós